nesta manhã de sexta-feira, quando somos convidados a configurar o nosso coração com o coração de Jesus, quando nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, neste dia 17 de outubro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, convidados a configurarmos o nosso coração com o coração de Jesus, nesta sexta-feira em que recordamos o Sagrado Coração de Jesus, celebrando Santo Inácio de Antioquia, este que se fez trigo de Cristo, que nós saibamos, olhando para a vida de Santo Inácio, entregarmos também a nossa vida ao projeto que Deus tem para cada um de nós. O que eu faço? O que eu posso fazer? Que atitude eu devo tomar para ser trigo de Cristo, como fez Santo Inácio? A liturgia da palavra, o evangelho de hoje, inicia dizendo que milhares de pessoas se reuniram a ponto de umas pisarem as outras. Parece que hoje a gente não vê mais isso, né? Ainda que reúne muita gente, mas no tempo de Jesus, quantas pessoas, e talvez as mais simples, acorriam a Jesus para escutar a sua palavra. Claro que outros, muitos ali, tinham seus interesses próprios de estarem ali, mas o Evangelho diz desta multidão imensa de uns pisarem os outros, de tanta gente, né? Para escutar Jesus. Nós temos esta oportunidade logo pela manhã também de escutar o evangelho do dia, escutar o evangelho que Jesus sempre nos ensina.
E Jesus, no evangelho de hoje, chama primeiro seus discípulos, sabe, aqueles mais próximos de Jesus? Quem está mais próximo de Jesus tem o maior cuidado com ele. Ele quer ensinar, ele quer instruir. Então é preciso nos mantermos próximos de Jesus, porque ele vai chamar de meus amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Então você precisa primeiro tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus diz que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. O que é hipocrisia, né? É o fingimento, é a falsidade, é a aparência, é fazer uma coisa, mostrar uma coisa ao público e ao privado fazer outra. Esta era a hipocrisia dos fariseus que a gente vem escutando esses dias, né? Os fariseus interpretavam a lei, passavam essa interpretação, criavam outras leis para auxiliar as já existentes e assim colocavam fardos pesados nas costas das pessoas. E disse Jesus outro dia que eles mesmos não eram capazes de tocar nesses fardos nem com os dedos. Isto é hipocrisia, isto é fermento mau. E Jesus disse aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós vivemos nos alimentando desse fermento dos fariseus, ou nós nos alimentamos desse trigo de Cristo, desse bom fermento dos ensinamentos de Cristo? Precisamos tomar cuidado para não estarmos bebendo da fonte errada. Nós precisamos beber da fonte de Cristo, do seu Evangelho, e não beber da fonte dos fariseus, que é um fermento ruim, que é a hipocrisia, como eu disse, o fingimento, a falsidade, a aparência. Hoje nós vivemos também num mundo de aparência, não é? Quando você vai tirar uma foto, você quer se arrumar, quer estar tudo bonitinho, não é? Meu cabelo como está. É importante a aparência? Sim, é importante a aparência, mas que não seja só o exterior. Outro dia nós falávamos do interior e do exterior, né? Quando Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e por dentro cheio de podridão. Queridos ouvintes, o que Deus quer de cada um de nós é que nos mantemos firmes na oração, na perseverança, na confiança em Deus, como nos ensina a nossa padroeira Santa Mônica. E assim Jesus vai chamar-nos de amigos, assim diz o versículo 4 de hoje. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo. Nós precisamos temer a Deus, não ter medo de Deus, temer a Deus, ser próximo de Deus, permitir que Jesus nos chame de meu amigo, minha amiga, permitir que Jesus nos chame de meus amigos. E depois, mais importante, né? Jesus valoriza cada um de nós do jeito que nós somos. Jesus valoriza cada um de nós. O Evangelho diz assim: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia de dinheiro? Pois é, Jesus diz assim: mas não tenhais medo, vós valeis muito mais, vós valeis
mais do que muitos pardais. Deus se importa com cada um de nós. Que o Senhor nos conceda a graça, pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, que olhando para a sua vida, para o seu ensinamento, para a sua coerência de vida, sejamos também nós coerentes, aprendendo com Jesus a transparência, não a hipocrisia dos fariseus. Hipocrisia é fermento ruim que pode nos contaminar ou ir nos contaminando devagar, sem talvez que a gente perceba. O fingimento, a falsidade, a aparência. Peçamos ao Senhor que nos livre de tudo isso, mas que sejamos autênticos e verdadeiros, discípulos e missionários de Jesus. Muito mais do que isso, permitamos que Ele nos chame de meus amigos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.